Oiê, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com pessoas especiais. Esse é o nosso primeiro episódio, estou muito feliz. Quero que vocês fiquem aí até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar também. Grandes histórias. Aproveita para se inscrever, curte e deixa seu comentário, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu estou com um time aqui muito legal. Tenho a participação do Ivan Rodrigues. Ele é pastor, advogado, coach. Ele também é palestrante na área de liderança. Tenho a pastora Wanda, querida pastora Wanda, que é a esposa do pastor Ivan. E a minha convidada especial, que tem, assim, duas histórias emocionantes de superação e recomeço, tanto na vida pessoal quanto na sua vida profissional, tá? Ela é especialista em micropigmentação paramédica, ou seja, ela faz reconstruções. Palavra já diz tudo, né, pessoal? Então, vamos iniciar esse podcast que para mim está sendo muito bacana essa oportunidade. Quero agradecer a todos que estão aqui pela oportunidade de participarem, tá? E Flávia, muito obrigada. Eu Sua que história é agradeço. maravilhosa. Quero compartilhar, porque eu tenho certeza que a nossa fala vai alcançar muitas pessoas que precisam ouvir você, conhecer você e precisar do seu trabalho, tá bom? Vamos iniciar, Flá, então, falando sobre. Eu quero saber quais foram os seus maiores desafios e como você conseguiu superá-los. Desafios pessoais, como desafios pessoais foi o meu acidente, né? Eu sofri um acidente logo após o nascimento das minhas filhas. Eu tinha um sonho olha só, eu tinha um sonho de ter gêmeas, Nossa, que gêmeos, legal. gemelares. E na nossa família não tem gemelares, né? Nem na minha, nem no meu marido. Só que todas as vezes que eu via gemelares, eu me emocionava muito e eu achava aquilo lindo. E quando eu engravidei, a gente descobriu que eu estava grávida de gêmeos, Ai, né? que Eu tenho duas bacana. menininhas. E foi a mesma coisa de terem me falado, você ganhou na Mega Sena, ganhou milhões, porque naquele momento eu enxerguei Deus, sabe? Já Sim. comecei a me emocionar. É. Então, ele me achou merecedora. Ele me deu o que eu mais queria na vida, Meu né? Deus. E logo após o nascimento delas, foi uma gestação que eu tive algumas intercorrências Sim. aos olhos humanos, né? Mas para mim tudo foi bênção durante a gestação, porque eu entrei em trabalho de parto quando eu fiz 4 meses. E eu Nossa. sempre quis ter uma gestação tranquila. Eu queria que fosse tranquilo, eu me preocupava com o desenvolvimento delas. E entrei em trabalho de parto com 4 meses e passei para casa, né? Tive uma gestação domiciliar. Certo. Ali eu fiquei mesmo tranquila. Elas se desenvolveram tranquilamente, eu e elas em casa, eu pude No fazer forninho. isso. Então fiz todo o acompanhamento, né, para elas, cuidei delas ali, né, sem os atritos, as turbulências que eu não gostaria de ter tido. E entrei em trabalho de parto com 7 meses. A minha preocupação era que nascessem dois bebês frágeis, que fossem para UTI. E nesse período que eu consegui ficar em casa, cuidando das meninas ali no forninho, elas se desenvolveram super bem. As Ah, minhas filhas nasceram de 7 meses, totalmente fora do padrão. Todo mundo achava que eu era diabética, porque elas nasceram acima do peso, né? Pela com mais de gestação, 3 né? quilos cada uma. Isso é Pela. quase Nossa, impossível. gente, é muito raro gemelar, nascer prematuro e De ainda 7 meses. E com um elas são peso bom pela idade muito gestacional, né? univitelinas. Elas são univitelinas da mesma placenta e Ah, nasceram enormes. unidas, Unidas. unidas. Eu parecia a gravidinha de Taubaté. Horrível. E elas nasceram extremamente Que saudáveis. bom. Quando elas fizeram 1 ano, eu caí de uma escada. Caí da escada da casa da minha mãe. Passei em um buraco. E quando eu bati no chão, eu quebrei as duas pernas e os dois pés. Nossa. E o meu marido teve que cuidar da gente, né? Na verdade. Mas As três, né? era estranho, porque eu falava para ele que eu ia faltar um período em casa. Eu sentia isso. Mas foi um momento que eu entrei em oração, assim,
profunda, foi o meu momento de meditação, entrei muito em oração, porque eu sempre pensei, se Deus me deu elas, Isso aí. ele vai deixar eu criar. Sim. E A quando fé, né? eu caí e bati no chão, que eu pensei, as pessoas falam que a vida da gente passa, né, num piscar de olhos, assim, quando na morte. E eu entendo isso, porque quando eu estava caindo, tudo aquilo que eu estava vivendo durante aqueles dias passou em um segundo, Uma assim, ó. retrospectiva, né? Dararara, era isso que ia acontecer agora. E eu bati no chão. Minhas filhas estavam dormindo nessa noite, eu não tinha dormido. Quando eu bati no chão, elas acordavam com um grampo que caía no chão. Eu tinha acabado de colocar elas no quarto da minha mãe, e nessa queda, na verdade, a queda foi assim. Vamos ter alguns quartos, né? Ela. Eu tava lavando roupa na casa da minha mãe, porque eu queria deixar a minha casa impecável. Tá. E nesse processo de tirar a roupa do tanquinho pra máquina, eu pisei na água com sabão. Certo. Pisei. Escorregou. Isso, porque era o último cômodo, pisei na água com sabão, pensei, eu vou lavar a roupa enquanto elas dormem, porque eu não tinha dormido a noite inteira, tinha vigiado eles a noite inteira, tava com um desconforto durante a noite, no dia do acidente. E pisei na água com sabão. Quando eu fui descer a escada, e o último quartinho era o quartinho dos bichos, o cachorrinho que estava no último quarto estava brigando com o gato. Eu fui chamar a atenção dele, escorreguei e passei direto no buraco. Aí você caiu e teve todo esse. Isso. Só que quando eu bati no chão, fez um barulho muito grande. Foi como se tivesse caído uma bomba atômica no lugar. Fez pô! A minha avó, da casa dela, ouviu o meu impacto no chão, porque foi muito, muito grande, realmente. E quando eu bati no chão, que eu pensei, é agora, eu abri o olho, senti aquela dor profunda, sentei embaixo da escada e mexi as duas pernas ainda muito moles. As minhas filhas não acordaram. Elas não me viram naquela situação. Graças a Deus, né? Porque fica no inconsciente, né? Por Isso. menor que seja, fica marcado, né? Quando eu sentei, Rê, eu já sentei agradecendo. Então, naquele momento, eu soube que eu tinha tido uma segunda chance. Sim. E um propósito maravilhoso, Exatamente. né? Que Deus deu pra você. Então, mesmo com toda a dor, eu percebi que as duas pernas estavam quebradas. Mas eu percebi que Deus tinha me dado uma segunda oportunidade. Eu sempre com esse pensamento. Ele vai deixar eu criar as meninas. Neste período que eu quebrei as pernas, eu fiquei acamada 1 ano. Né? Eu Nossa. coloquei pino e placa nas duas pernas, foi super tranquilo. Quando a gente sofre um acidente, eles acabam levando a gente para o hospital mais próximo, né? No Sim, caso, sim. eu Por tinha ido para o Hospital São urgência, né? Paulo. E o meu marido ainda desesperado, né? Porque é difícil você sair de redes particulares e ir para hospitais públicos. Sim. E ele não podia me tirar de lá, né? Porque me colocaram numa maca de ferro somente. E mais, em contrapartida, tinha muitas pessoas no chão. E eu falava para ele, Rê, como eu estou, existem números aqui. Ele super preocupado, eu ainda estava numa situação muito boa. Sim. Acabei ficando no hospital 11 dias, esperando as cirurgias com as pernas quebradas, porque eles não tinham material para poder realizar minha cirurgia. No período depois da cirurgia que eu fui para casa, ele me carregava no colo, né? Ele teve que cuidar de mim, cuidar das duas crianças de 1 ano. E eu usava fralda, eu usei fralda durante 1 ano. E ele acabou cuidando da gente, mas assim, muito grata o tempo todo. Sim. Teve pessoas que me olharam e perguntaram para mim como eu conseguia tá naquela situação. Teve pessoas que me encontraram e falaram, se fosse eu Não iria aguentar, eu já teria me talvez. matado. Gente, é É. muita mediocridade, né? Mediocridade. Eu tava grata pela minha vida. Não teve um momento que eu não agradeci. Não teve um Uhum. momento mesmo que eu não agradeci ali em cima da cama. E eu passei, e vou te falar, foi um período super tranquilo pra mim. Eu ia falar isso pra você, porque assim, existem dois pontos aí muito importantes. Primeiro, uma mãe, né, que teve o sonho realizado de ter duas filhas, né, o casal, né, que Seguir o Deus deu sonho, esse né?
propósito para ela, para o casal. E aí vem um ponto assim, eu já passei por isso, por uma situação. A gente, quando tem um filho, a pastora é mãe, existe um medo de acontecer alguma coisa conosco. E de repente, o que, que vai ser dos meus filhos? E é nesse momento, você está me falando, que você estava sentindo a dor física, porque cair dói, quebrar dói, né? Existe todo um processo de cirurgia, de pós-cirurgia. Mas Deus te deu a tranquilidade de você confiar nos planos dele para você, Amém. né? Verdade. Então, assim, confia, porque é um processo. Deus não dá a doença, não dá nada de ruim. Sim. Ele dá sabedoria e capacidade para a gente passar. Eu acredito Superar, muito né? nisso e superar. Então, assim, você me contando, Flá, é uma coisa muito bonita de ouvir, porque você não ficou revoltada. Porque tem Imagina. momentos, né, de dificuldade, de dor, que a gente fica revoltada, a gente fica questionando, Senhor, por que comigo? Eu tenho 2 filhas É para verdade. criar, Eu nunca eu não questionei. posso. E existem muitos propósitos envolvidos, tanto para você quanto para o seu esposo. Então, assim, você teve um momento que Deus falou: eu vou tirar você um pouquinho de cena, para você fazer uma reflexão, uma autorreflexão. É um momento que você precisa, porque foi uma gestação, né? 4 meses, muito precoce. Então, ele tirou um pouquinho você de cena para você Sim. ter uma nova oportunidade de um desafio com desenvolvimento pessoal e profissional que viria pela frente. E o seu Sim. esposo de mostrar a força que ele tem, o homem da casa, né, a coluna, né, a cabeça, para dar toda aquela estrutura, né? Porque Verdade. imagina para o esposo ver a esposa naquela situação, a mulher que ele ama, tendo 2 crianças que dependem da mãe para algumas coisas, que somente a mãe às vezes faz, né? E ele tendo que também trabalhar o emocional dele Que foi bem para ser difícil pra forte, ele. para dar conta, e também se não desse está tudo bem, mas ele fez o possível porque Deus deu a sabedoria e capacitou ele. E você conseguiu passar por esse processo de uma forma madura. Em nenhum momento eu reclamei. Em nenhum momento eu tive dúvidas que eu ia voltar a andar. Isso é muito Em nenhum importante. É momento. quando você tem essa fé, quando você confia, né, pastor? Exatamente. Nos planos de Deus, que são sempre os melhores, você se entrega a Ele. Eu, quando passei no meu luto, eu lembro que eu falava assim: ok, Senhor, eu não vou mais questionar, eu vou aceitar. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu sei que eu vou conseguir através do Senhor. E até onde o Senhor permitir, né? Então, esse testemunho seu pessoal, eu vejo que é o início de um testemunho profissional, Sim. porque um dos seus propósitos é ajudar pessoas a se reconstruírem com o seu trabalho de micropigmentação paramédica, uma reconstrução. É uma reconstrução interna, né, pastor? Sim. E aí eu te pergunto, como que é passar, né? Como que você conseguiu superar? E como que é a Flávia de hoje em dia, pós-acidente, pós-resiliência? Como que foi? E como que você, a partir do momento que você viu que seria esse trabalho, que seria o seu propósito para ajudar as pessoas, se realizar como profissional, que eu acredito que tudo que a gente faz, né, de uma forma com prazer, né, com vontade, nós fazemos bem feito. Mas nós precisamos entender uma coisa assim, no sentido de que a minha vontade era ser médica, mas será que era a vontade de eu ser médica? Né? Eu tenho que seguir o que Deus tem para mim. Os meus planos têm que se alinhar aos planos de Deus. Você se vê nisso, Flá? No seu pós-acidente, Então, a nova Flávia, o recomeçar? eu me vejo porque, assim, eu acho que o meu acidente foi uma forma de me parar um pouco, Exato. de me parar um pouco, para que eu pudesse me ressignificar. Eu achava que se não fosse eu, ninguém ia conseguir. Que se não fosse eu, não ia ser feito. Ou não ia ser feito, não ia estar direito, não ia estar certo, mas poder, podia ser uma arrogância, ok, mas eu achava que ninguém precisava abrir mão de nada na vida para poder me ajudar. Então eu achava que eu fazia tudo sozinha.
E quando Deus me colocou em cima daquela cama, ele me deixou totalmente dependente de outras pessoas. Ele me mostrou que ninguém vive só. Não Porque eu somos dependia. Não autossuficientes, né? somos. Ninguém é. Porque para eu tomar água, eu precisava de uma pessoa que buscasse a caneca para me entregar água. Para eu comer, eu precisava de uma pessoa que me entregasse a comida. Para eu utilizar o banheiro, eu precisava de uma pessoa que me colocasse no banheiro. Então ele me deixou dependente em um nível que fez eu entender que as pessoas precisam uma das outras. A E sua que humildade ninguém vive também sozinho. colaborou por isso, né, pastor? Eu quero que você fale um pouquinho disso. Então, Flávia, obrigado, Rê. Obrigado, Wanda. Você que nos assiste, que bom que você está aqui com a gente, né? Aprendendo, crescendo, com toda essa experiência. Mas eu percebi, Flávia, que você então não deu espaço para as coisas negativas, né? Em nenhum momento. E seria isso uma chave de sucesso para quem nos ouve? Seria isso algo que você percebeu ou não? O que que você, né? Então, a todo tempo, tudo que aconteceu comigo, eu sempre enxerguei como uma segunda chance. Ah, entendi. Ali, mesmo na cama, porque assim, eu entendia que Deus tinha me dado uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Perfeito. A todo tempo. E que bom que você entendeu isso, né? E não só isso, Que lindo, hein? ele me atendeu, ele me ouviu. Eu percebi que ele me ouve. Sim. Filha, se é isso que você quer, entende? Sim. É lindo isso. Lindo. Muito bacana. Então, contudo, desde o primeiro momento, eu não fiz fisioterapia. Ah, não? Vocês sabem que quando a gente se acidenta, quando uma pessoa quebra o braço ou luxa, se ficar 30 dias imobilizado, você já perde um pouco da mobilidade, É verdade. né, do membro. Então, às vezes, você fica 15 dias ali com aquela lesão e você precisa de inúmeras sessões de fisioterapia. A minha fisioterapia deveria ter começado na cama, no leito, porque eu fiquei 1 ano sem andar. Um ano. Eu fiquei 1 ano E tudo vai acamada. regredindo, né? A musculatura, você perde, né? Toda a musculatura, a Eu fiquei coordenação, parte acamada, cognitiva, né? exatamente. Eu fiquei acamada 1 ano. Eu tinha uma escara no calcanhar. Da cama, eu passei para a cadeira de rodas, a cadeira de rodas para andador. Eu andava durinha. Eu cheguei a fazer algumas sessões, sim, de fisioterapia, não inúmeras, mas em nenhum momento eu tive dúvidas que eu ia voltar a andar. E hoje eu não manco, eu nem manco quando eu ando. Graças E eu a tenho Deus. pino e placa nas duas pernas. Nesse momento, né, ressignificando isso, eu entendi que o mínimo que eu deveria fazer na minha vida, da minha vida, era algum serviço para Deus. Voluntário, é. Para Deus. Então, assim, o que eu poderia, dentro da profissão que eu escolhi? Porque eu já venho da área da saúde, né, Rê? Eu Sim. trabalhava com análises clínicas, trabalhei com análises clínicas durante quase 10 anos, né? Me formei em patologias clínicas, farmácia. E dentro daquilo que eu podia fornecer, sempre gostei muito da beleza. Sempre gostei de desenhar, eu desenhava muito, Ai, que né? legal, mais um dom, né? Isso, daí eu pensei, é fácil eu pegar você e deixar você maravilhosa. E quem necessita desse serviço, né? É fácil eu te dar, embelezar o que você já tem. E as pessoas que não têm? E não consegue ter acesso, não tem condições, né, de repente. Isso. Interessante. É. Então, me chamava muita atenção os quadros que eu via de alopécia, de pessoas com alopécia. Uhum. E geralmente quem não tem pelo nenhum recebem trabalhos bizarros, né, no rosto. E na época, o que eu via muito era aquelas tatus super fortes no rosto que acabava destoando Tira a harmonia, né? demais. E, né, ao invés de ajudar, Piorava. piorava. Sim. Então a pessoa fazia aquilo para poder se sentir melhor. E eu não sei o que ela, né, visualizava quando ela se olhava no espelho. É, porque ela já tá, desculpa, mas ela já está com uma autoestima abalada. Isso. Ela vai em busca da melhora. E eu acho assim, não é só a melhora externa. A externa, ela é importante, mas ela também está em busca do preenchimento interno para sair o resultado do externo. Isso. E o externo depende de um bom profissional. É verdade. E eu pensei, Não poxa, é? eu queria trabalhar com essas pessoas, porque eu comecei a ver inúmeros relatos de sofrimentos, né, ali, inclusive. Eu pensei,
eu gostaria de prestar serviço para esse tipo de público. Mas aqui no Brasil não é tão comum também, né? A alopécia. É raro até a gente achar, né? Ah, eu não sabia disso. Eu mesmo não consigo ter acesso, né? Quem estiver assistindo a gente, se tiver, me Ó, procurem, pessoal, isso é porque importante, tá? Quem eu. tem, às vezes tem Exatamente. alguma dificuldade também de querer, né, expor isso. No final eu vou deixar o contato, o arroba da Flávia, e eu quero muito que vocês conheçam, tá? Se dêem a oportunidade de conhecer o trabalho da Flávia, que é incrível. É um trabalho de reconstrução, como eu falei no início, de dentro para fora, tá? O fora é um mérito dela de estudo, né? E um dom que Deus deu, mas o trabalho começa um processo interno, tá Isso. bom? E a E esse. alopécia é ausência de cabelo. De Isso. pelos, De pelos no pelos geral, no o corpo corpo inteiro. inteiro. E é uma Ah, doença autoimune, É né? Ou de autoimune. fundo emocional, ou de fundo, né? então a pessoa pode perder, por exemplo, a sobrancelha. Ela perde a sobrancelha, cílios, cabelo, não nasce barba, todos os pelos do corpo, Entendi. todos, em geral. E isso daí é muito delicado porque a gente não estamos falando algo fútil. É algo muito Exatamente. importante que envolve amor próprio, a pessoa se olhar no espelho e se aceitar, né? Então, Exatamente. assim, alopécia, pessoas que fazem quimioterapia, que tem que passar por esse processo que é muito doloroso, é um luto. É, Mutilações. mutilações, é um luto, porque o luto é o É uma perda. sentimento de profunda tristeza. Você está perdendo algo que te pertence e que você não quer perder. Então, É Flá, verdade. não assim, eu tenho uma dificuldade muito grande. Agora eu consigo, né, Flá? Mas assim, me olhar no espelho, mas por outros traumas, tá? São traumas que eu passei que a minha autoestima foi muito destruída. Então, eu imagino uma pessoa que se olha no espelho e não tem mais aquilo que pertencia, que Todas ela se passam pelo sente mesmo bem. processo, Rê, todas. Elas não É. se olham. Nenhuma das clientes que me encontraram, nenhum dos relatos que eu tive foi diferente do seu. Nenhuma se olha. Então, porque elas passam por todo esse processo, né? As que passaram pelo processo do câncer, né, Sim. especificamente, elas. É um processo muito doloroso, né? Dolorido. Então, elas passam pelo processo do tratamento, que ali o foco é a É a cura. cura. Então, não significa que aquilo não vai ser Não tem agressivo como. mentalmente. Elas focam na cura, mas aquilo reflete no psicológico No e no íntimo físico. dela, quando ela está Exato. na solitude, Sim. e eu admiro muito, sabe, pessoas que não se abalam, assim, tipo, eu tô passando por isso, mas você não tem culpa. Então, assim, eu quero ser uma pessoa agradável, não quero. Lembra do luto que eu falei? Eu me tornei uma pessoa extremamente, assim, para a sociedade, ao invés de eu ser compreendida, eu fui assim, ah, ela tá negativa. Ah, ela só. Então, uma pessoa que passa por um processo desse, ela acaba tendo que ter um emocional equilibrado para focar na cura, né? Não se tornar uma pessoa negativa e ela sabe que o processo é doloroso, é longo, e ela sabe tudo o que vai acontecer com ela. Ela está consciente daquilo. Então ela tem que se preparar para aquele momento que vai chegar. Sabe, eu consigo ter uma empatia, mas essa dor, assim, é uma dor indescritível. E eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo entender, às vezes, por mais fútil ou bizarro que seja para outras pessoas, eu consigo entender o que aquela pessoa está passando Que perfeitamente. bom. Sem glamorizar, sem. Eu consigo Você entender. compreende a dor dele Eu e você quer partilho e eu ajudá-lo. tento fazer o melhor que eu posso dentro daquele processo, e é sobre isso. Então, eu tô aqui, eu posso te ajudar e é isso que a gente vai passar, né? Desde que ela entenda o que eu posso fornecer, oferecer para Sim, ela, e eu importante. também entenda o processo dela. Porque mesmo eu fazendo aquele mamilo perfeito, especificamente no caso das reconstruções, é claro que ali naquele momento eu tento dar o meu melhor. E quando eu começo, eu não paro até ficar perfeito para mim, eu vou dar o meu melhor até ficar perfeito para mim e para ela, Que né? bom. Então, a partir daquele momento, que eu faço a reconstrução, que eu dou o meu melhor, mesmo ficando o trabalho mais perfeito possível, né? O melhor possível. Você chega, assim,
deve ser uma responsabilidade muito grande para Sim, Flávia chegar para uma pessoa que chega destruída e coloca Sim. toda a esperança em Deus e na Flávia. Deus a cura e a Flávia vai voltar ou tentar chegar próximo do que eu era. É Então, uma responsabilidade exato. muito grande, Mas né, mesmo com tudo Flávia? aquilo, ainda tem o processo do se olhar. Elas não conseguem se olhar ainda. Ah, mesmo depois de você ter feito o trabalho? Porque o meu processo também terapêutico, né? remete ao tratamento, ao processo É uma aceitação, que né? elas passaram. Então, tem o processo de aceitação da doença e tem o processo de Do pós. reconstrução Isso. É isso que eu pós-doença. queria perguntar para você, Flá. Como que você recebe essas suas clientes no geral, tanto homem quanto mulher, tá? Porque o homem também passa por várias reconstruções, né? E também passa por problemas emocionais. Como que eles chegam até você e como que é esse pós, assim, para você eu acredito que seja um sentimento assim, dever cumprido, né? Conseguir é o meu propósito, é o dom que Deus me deu, uma nova oportunidade para fazer um desses propósitos. Mas assim, a pessoa, você cria um vínculo com a pessoa? É isso que eu Eu queria crio dizer. ok. Eu crio um vínculo com a pessoa. Porque, Empatia, né? aí, sim, porque assim, primeiro, é claro, né? Porque eu tenho a obrigação pela minha área, pelo meu trabalho, de fazer a anamnese, né? Sim, tem um processo. Do Você vai cliente ali. descobrir algumas Exato. coisas. Mas eu gosto muito de ouvir o processo, a história, o que a pessoa passou durante o tratamento, porque isso também É interfere importante. muito ali naqueles próximos resultados que eu vou ter após o meu trabalho. Eu gosto muito de entender o que a pessoa passou, o que ela espera e os processos que ela está passando ali no dia a dia, porque também vai refletir no que ela espera do meu trabalho. Resultado, né? Exato, porque ela vai entregar toda a expectativa, o sonho dela na sua mão. Uhum. E vice-versa, porque Exato. eu também coloco todo o meu sonho Ai, que lindo nela. isso. Ai, Então, o meu trabalho hoje, eu posso falar para você que assim é minha realização. que É bom. fantástico eu poder proporcionar isso, né? Uma coisa que me faltou, na verdade, ali, né? Durante tanto tempo, porque eu achava que ninguém, né, precisava me ajudar. E eu poder fazer isso pelo outro hoje É. é fantástico. Então, eu vejo Deus no meu trabalho todos os dias. Eu vejo Deus quando ele me inspira em querer fazer uma coisa nova. Eu vejo Deus quando as pessoas me procuram, porque eu acho, a gente Conexões, inclusive né? conversou sobre isso, que tudo que a gente busca, busca a gente. Então, quando uma pessoa me procura, eu sei que eu não vou ter problema e que nem que ela vai ter problema, sabe? Assim, Sim. porque eu sei que ela Privilegiada, né? É. ela me Deus encontrou porque conecta. foi Deus que me colocou no Deus caminho conecta. dela É. e que foi, né, e vice-versa. E Deus colocou ela no meu caminho, assim, É, Deus entende? coloca, conecta, não é por acaso, né? Existe tudo tem um propósito na vida. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você ajuda essas pessoas, como que essa ajuda impacta na sua vida pessoal? Como que é? Como essa ajuda me impacta? Em realização, me impacta sabendo que, pelo fato de eu saber que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? Que não é só mais um trabalho, que não é só, que não é uma coisa fútil, na verdade, né? Que Deus me deu um dom, que eu posso ajudar outras pessoas, né? Que eu posso fazer a diferença na vida do outro, que eu posso fazer a diferença na vida né, E é tão das gostoso, pessoas. né? Quando você sabe, né? Que você faz, que você pode fazer a diferença na vida do outro. Mas é em relação, assim, a tudo. Agora, a gente está falando, assim, especificamente das reconstruções, né? Sim. Nesse pós, você tinha perguntado do pós delas, Sim, né? sim. Eu sei que também tem aquele processo, mas que quando elas voltarem, elas vão me falar, eu não conseguia me olhar e agora eu estou amando me olhar, Ai, sabe? gente. Porque ali de imediato tem aquela emoção.
né? Mas é uma sobrecarga, é um acúmulo de sentimentos quando elas se olham ali, que elas vão começar a assimilar ali no passar dos dias, né? Naquele processo de cicatrização e Sim. tudo mais, que também é um processo, porque não é nada imediato, mas que com a certeza de que quando elas retornarem, eu vou ouvir exatamente aquilo que eu espero, sabe? Que mesmo ainda não estando perfeito, elas vão falar, tá Já, perfeito. para elas já está, né, perto do que ela estava. E eu acho que é uma reconstrução de autoestima e de amor próprio. Porque, Muito. assim, a partir do momento que você, eu falo por experiência, que você se olha no espelho e você começa a se aceitar da forma que você é, que você começa a ter o amor próprio, você tá se valorizando, você tá se respeitando, Se né? Se ressignificando. ressignificando. E isso é um processo, é um desafio grande, porque não é fácil, né? Você. É aquilo que a gente falou, né, pastora, no podcast passado, virar a chave. Como que vira essa chave? Qual que é a ferramenta para virar a chave? E só depende de você. E às vezes elas só precisam dessa Dessa chave, chavinha dessa virada de mesmo. chave. Mas como chegar, como encontrar essa virada de chave? Cada um tem um jeito, cada um tem um processo, né? Eu odeio a palavra prazo. Essa palavra prazo me dá um gatilho de ansiedade, de angústia, porque houve muito prazo, tanto na minha área comercial, quanto na minha área do luto. Que as pessoas falavam: olha, fica tranquilo, o prazo é 1 ano de luto, depois você tá ótima. E aquilo me gerou uma ansiedade, porque eu queria estar ótima já, eu não queria estar sentindo. Só que aí eu falei: bom, eu vou tirar essa palavra do prazo e eu vou me aceitar, aceitar a condição que eu vivo hoje. Eu vou procurar a rede de apoio, que a gente sempre fala, que eu acho que é importante ter uma rede de apoio. Você é uma rede de apoio para quem precisa se reconstruir fisicamente, mas primeiro internamente, com a anamnese, com todo o trabalho que você faz antes para entender essa pessoa, né? E eu acho lindo esse seu trabalho. E aí é exatamente sobre isso, aceitação. É você saber aceitar todos os processos, é você saber aceitar o seu processo de cura, o seu processo é, de, De de luta, né? De luta, você e luto, lutar, porque também não deixa de ser um luto aquele período que a e pessoa está você vai passando por aquele lutar, não momento da é? doença, né? Você é, você fica diferente, né? É exatamente isso, né? Chega a ser um luto aquele processo todo, né? De Sim. aceitação, de você se ver de uma forma diferente, né? Começar a se enxergar, você perder o que você tem Eu uso muito essa palavra que ai, lindo, uso e me fugiu, desculpa, daqui a pouco passa, volta, mas assim, de se reconectar com você mesma, né? Uma É isso, reconexão. Então, é pós o isso. tratamento, tem todo esse processo mesmo de É, reconexão, né? Ah, tá, eu uso. As pessoas gostam muito de usar autoestima, eu uso autoimagem. que Autoimagem. Porque a legal, gente tem né? a nossa Autoimagem. autoimagem, não é autoestima. Você gostaria de se ver de um jeito, você se projeta de uma forma. E de repente você olhar aquilo ali, você fala, ah, é autoestima, não é autoestima. Você precisa se reconectar, se reconhecer de novo, refazer a sua autoimagem. Nossa, gente. Então você passou por aquele processo, você aprendeu a ter uma imagem diferente da que você tinha. Então você se reconectar com a imagem que você tinha anteriormente é É, muito mais É. complexo. e eu acho assim, eu acho que se reconectar com a imagem antes, eu vou falar por mim, tá? Hoje eu sou uma nova Renata. Eu renasci de um luto, com a experiência, né, que eu vivo. Ainda estou no processo, cheguei no processo da aceitação, como eu sempre falo, mas eu sou uma nova Renata, né? É preciso ter coragem de se assumir, de expressar É todos os preciso ter sentimentos coragem. e recomeçar com resiliência. Então, esse recomeçar não é fácil, é um desafio, é a gente sair da zona, entre aspas, conforto, para você se dar a oportunidade de realizar o desenvolvimento pessoal, porque aí a pessoa começa a ter a autoimagem, o amor próprio, né? É, e vai se desenvolver e vai se encontrar É novamente. E isso. nós vamos renascer quantas vezes for preciso. Deus nos dá. Ele é tão bom que ele nos dá diariamente a oportunidade de renascer.
Seja de uma doença, seja de uma Todos separação. os dias. Todos os Todos dias. os dias. A gente falando sobre isso, sobre o meu trabalho, em relação ao tipo de público que eu busquei especializações, eu procurei, dentro das coisas mais grosseiras que eu via, eu procurei minuciosidades. Então, eu tentei me capacitar nos melhores cursos, nos cursos mais delicados, nos cursos mais realistas, para que quem eu encontrasse, quem procurasse o meu trabalho, Forte pudesse isso. ter dentro dessa autoimagem o melhor que ele pudesse ter. Então, por isso que eu falo, trabalhar com beleza é uma coisa linda. Sim. Eu deixar uma mulher perfeita, né, com tudo construída, né, perfeita, com tudo A vontade que ela quer. isso. É a coisa mais fácil que tem, e quem não tem. É sobre isso. É, acabei virando, né, ganhando um campeonato mundial dentro desse, né, espaço que me foi oferecido. Acabei virando campeão mundial em reconstrução areolar esse ano, né, o que me só afirma, né, na verdade, para mim, o que Deus, o O meu seu propósito. exatamente, né? Então é sobre isso, sabe? É sobre isso. Que Eu estou legal. aqui observando, Flávia, que né, começou você falando um pouco da sua história e de todo o processo que você passou. E assim, eu vejo que nosso Deus Pai, ele te deu É o centro da minha vitórias, vida. ele te surpreendeu com algo que é impossível ou é raro. Você não ter histórico de gêmeos, mas você ter o desejo e Deus te dá duas meninas e depois você passou aquele processo da Bem queda e a sua vida é uma vida de superação e eu enxergo assim, é o nosso Deus Pai, ele cuidando de você, te abençoando e assim, em meio a circunstâncias que você passou, né, a queda não foi Deus que produziu essa queda. Nós, seres humanos, a gente se expõe. Qual é o papel de Deus nessa dor que você passou? Ele foi aquele pai que viu que pegou na filha, que ia dar ruim, ele veio te salvar, né? Então, na verdade, você foi salva de ficar paralítica, você Com foi certeza. salva das suas filhas não ter um trauma de ver a mãe passando por uma queda tão brusca. E eu Então, falo, eu só quebrei as duas pernas e os dois pés. Você vê como uma fala muda tudo, né? Então, Deus, ele não trouxe absolutamente dor nenhuma. Ele veio como diz a Bíblia, né? Ele foi um socorro na dor. Te amparou. E ele coloriu a sua vida com as suas filhas, fazendo você andar novamente, te presenteando com esse talento, que eu sei que a partir desse podcast a sua vida vai mudar, porque é ele quem faz. Então ninguém vai nortear a sua vida, porque a sua história é uma história de superação, uma história de ser abençoada, de ser cuidada, de ser tratada como filha. E eu creio que você ainda vai ter muitos podcasts, muitos testemunhos de tudo aquilo que o nosso Pai faz por um filho, vai fazer e fez pela sua família. Exato. É só o começo. Eu tenho muita convicção que você ainda vai brilhar muito. Você vai dar muita cor, muita cor com o dom que Deus te deu, com a nova oportunidade. Esse nome do meu podcast, eu vejo que é perfeito, é lindo, faz tanto sentido, porque você saiu de uma dor e você encontrou a sua cor. E você, com o seu dom, você consegue fazer com que aquela pessoa saia da dor e encontre a cor. Eu nunca abri isso, vai ser um testemunho meu rápido, mas um dia eu quero compartilhar com calma, que eu acho importante. A sua história pessoal é um pouco parecida com a minha, mas no sentido diferente. Você sofreu um acidente, eu tive uma doença. Eu tive uma doença que chama Síndrome de Guillain-Barré. Falar rapidinho, porque eu acho importante para você. Tudo que você falou, eu senti na pele aqui. Eu senti até minhas pernas um pouco adormecidas, porque eu retornei ao momento. Então, eu tive essa síndrome de Guillain-Barré quando o meu filho nasceu. Meu filho Gabriel, mais velho. Te amo, filho. Você é minha motivação, viu? Também, você e o Pedro. Se eu tô aqui hoje sentada, conversando,
você foi uma das minhas motivações para continuar a viver, viu? E graças a Deus eu tive o Pedro também. Essa dupla é fantástica. Amo vocês. Voltando aqui, eu fico emocionada, porque assim, essa síndrome é neurológica, é uma doença autoimune, muito rara. E quando meu filho Gabriel tinha 5 meses, eu amamentava ele exclusivamente no peito. Então, ele dependia 100% de mim, né? Um filho desejado, amado. Eu era muito nova, estávamos nos conhecendo e nos adaptando. E eu tive essa doença. Eu também fiquei 1 ano. Só que eu iniciei uma doença tetraplégica. Eu não mexia rosto, não mexia braços, nada. Fiquei internada porque ela tem um ciclo. Ela começa de baixo para cima, evolui, e depois ela regride. E aí sim, quando ela regride total, que ela tem um ciclo, é que nós sabemos se houve ou não algum tipo de sequela. O que eu quero dizer com isso, Flá? Eu fiquei longe do meu filho, fiquei no hospital. E eu também entendi naquele momento que eu era nova, tinha acabado de ser mãe, minha cabeça estava assim com uma criança que dependia do meu peito. Eu amamentei meu filho, fui para o hospital e não voltei mais até eu receber alta. Então, é muito dolorido para uma mãe virar uma situação diferente, onde ela não pode mais cuidar, né? Passam vários sentimentos assim, tipo, eu não estou incapaz, eu não sou desenvolver o capaz para papel. cuidar do meu filho, o porquê disso. E eu também entendi que aquele momento era um momento para eu parar, literalmente, porque eu parei literalmente, e me reconectar. E eu sabia que eu também iria sair daquela situação. E a minha maior motivação, na época, se você me perguntar, Renata, você tem algum trauma, né? Eu não lembro muito, mas eu te falo que eu tenho lembranças assim. Eu vou voltar a andar. Eu vi a minha mãe chorando. Uma mãe ver a filha naquela situação e ter que cuidar do filho, do neto, eu falava assim, gente, ela é uma heroína, ela é muito. Minha mãe, Deus deu uma capacidade enorme para minha mãe, porque eu não daria conta. A minha mãe teve que cuidar de 2 e uma filha em risco de vida. Será que ela vai andar? Será que ela vai sobreviver? Um monte de coisa. Deus também me deu uma segunda oportunidade. Eu tive que reaprender a andar. E a minha maior motivação, no momento que eu tive que reaprender a andar, quando você falou que você ficou acamada, que você. Existe uma sequência: acamada, cadeira de rodas e andador. Eu voltei na minha fisioterapia e eu lembro quando eu dei o primeiro passo, eu olhei para o meu filho e falei, eu vou voltar a andar junto com meu filho. Quando meu filho fez 1 ano, voltamos a andar juntos. Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Ele tem um propósito incrível para cada pessoa. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, compartilhando esse momento. Pastor Ivan, pastora Wanda, Flávia. E o que eu tenho para te dizer, Flávia, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui, pela pessoa que você é, pela garra, pela fé que você tem, tanto você quanto seu esposo, pela sua história de vida e pelo que você faz pelo outro, tá? É lindo o seu trabalho. Obrigada, Rê. Quero agradecer a todos que estão nos vendo, tá? Se der, compartilhem. Se inscreva no nosso canal, que sempre vamos estar compartilhando histórias emocionantes como essas, com recomeços lindos, tá bom? E lembrando, pessoal, sempre é possível a gente passar da dor para a cor. E eu quero muito que a nossa fala reflita em cada um de vocês que estão assistindo. E se vocês quiserem, estão passando ou passaram por alguma situação e queiram compartilhar, por favor, envia, tá? Quero muito conhecer vocês. Pode falar, pastor. Então, é muito bom a gente ter esse tipo de experiência, onde você tem a Flávia, que ela trouxe para mim, para você, essa oportunidade de, como a Flávia disse, de você ressignificar, Exato. de você ver a situação de uma forma completamente diferente. Eu acho interessante que em nenhum momento ela disse quem a ajudou. Eu acredito que foi o próprio Deus que a ajudou. Deus, foi. Foi o A próprio principal Deus que a ajuda. ajudou. A principal A ajuda. principal ajuda. E quantos de nós estamos assistindo esse podcast e passamos por momentos dificílimos
e podemos também modelar, olhar para essa situação e falar assim, eu também posso. Não é, Flávio? Não é, É Rê, isso, não é, gente. Wanda? Eu estou isso. pensando nisso, você acredita? Que você acabou de falar. Desculpa, Ti. É sobre isso. A gente Sim. pode. Olha que bom. Nós podemos. Você Eu tava vê? enquanto ela Maravilhoso. falava, foi exatamente isso que eu pensei. Porque assim, se alguém, eu sempre pensei, se alguém conseguiu, eu consigo. Em todos os momentos meus de reabilitação, quando eu precisei andar na cadeira de rodas, eu pensava, se os paraplégicos conseguem, eu consigo. Se alguém conseguiu voltar a andar, eu consigo. Então a gente consegue. A gente consegue. Deus capacita a gente todos os dias. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias e nós somos capazes. Por mais que É. você ache que você não consegue, a gente consegue. Conseguimos. Essa é uma chave impressionante para É você e para forte mim. isso, viu, pessoal? É acreditar na força interna que cada um tem. E toda vez que nós levantamos para uma nova oportunidade, valorizar essa oportunidade, usar da forma melhor, com hábitos bons, se cuidar. Eu acho que esse amor próprio é o primeiro passo da aceitação. É um processo. Lembrando que todo mundo tem o seu tempo, né? Não existe regra, mas o que eu quero dizer é que da dor existe cor. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.